20 horas, então vamos iniciar a nossa oração, o nosso encontro do dia de hoje. Com a nossa oração, a Regina vai fazer para nós. Graças a Deus, Pai de misericórdia e de profundo amor. Mais uma noite aqui estamos para entendermos um pouco mais, Senhor, dos teus desígnios, das tuas leis, do Evangelho de Jesus, através dessa doutrina amorosa que tira dos nossos olhos o véu da ignorância e nos faz raciocinar, nos faz compreender tudo que nos é necessário para o nosso soerguimento, para o nosso crescimento moral, Senhor. Gratidão te damos por isso. Em especial, queremos pedir, Pai, por todos aqueles que estão em aflição, por esses que estão envolvidos nesse momento de tamanho conflito, que possam alcançar a paz, a harmonia e assim vivenciar realmente o teu amor. Que a nossa irmã Neide seja iluminada, sua mentora induza, para que tenha seu raciocínio claro, nos fazendo compreender a página da noite de hoje. E certos da tua assistência, hoje e por todo sempre, te rendemos graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada, Regina. Então, vamos dar continuidade ao nosso estudo, né, desse livro tão maravilhoso que é a Justiça Divina. Hoje a Neide vai nos ajudar, então, a entender a página, né, que tem como título Viajantes, não é isso? Então, Neide, fique à vontade para quando você quiser começar. Então, vamos lá, né? Que Jesus esteja conosco, nos amparando e nos ajudando no nosso estudo de toda quarta-feira. Começando a conversar, né, a gente começar a estudar, falando sobre a passagem, né, ao céu e inferno, da reunião do dia 28/4/1961, que é a segunda parte, capítulo 1, item 1. Então, como ele é pequenininho, vou só dar uma lisinha aqui no item 1 para a gente poder depois explicar um pouco do que o Kardec faz para nós. A confiança na vida futura não afasta as apreensões da passagem desta vida para outra. Muitas pessoas não temem a morte, o que as receiam é o momento da transição. Sofre-se ou não nessa travessia? Ele faz uma pergunta, né? Sofre ou não nessa travessia? É isso que a inquieta. E o ato tem mais valor a viagem, porque dela ninguém pode escapar. Pode-se prescindir de uma viagem terrestre, mas, neste caso, tanto ricos como pobres vêm transpor a passagem. E se ela é dolorosa, nem a posição, nem a fortuna poderiam suavizar a sua amargura. Então, Kardec vem aqui nos explicar de uma forma bem clara que o que causa, que se algumas pessoas ainda, né, sentem medo dessa passagem, ou seja, dessa transição, né, que essa passagem como ele fala, assim, né, de uma forma bem clara e tranquila, que não é a morte física que as pessoas têm esse medo, né? Não é o que apavora, mas sim essa transição, ou seja, esse porto, né? Onde nós vamos, para onde que cada um de nós, né, estaremos indo depois que a gente fazer essa transição. Vamos sofrer, né? Faz essa pergunta. Vamos sofrer? Será que vai ser duradouro? Será que é um período longo? Vai ser um período curto? A certeza que todos nós temos é que todos nós vamos fazer essa passagem. Isso é fato. Todos nós vamos fazer essa transição. Agora, se cada um de nós vamos demorar ou não nesse estado,
Só nós, é que cada um de nós é que sabemos. Por quê? Como que nós vamos saber disso? Porque é através da nossa consciência que nós vamos começar a pensar o que nós estamos fazendo aqui nesse pouso que nós estamos hoje, né? Onde nós estamos hoje? Estamos encarnados nesse corpo, né? Nesse presente, nesse agora, e é onde é a nossa morada? A Terra. E se a gente tem essa certeza que um dia nós iremos deixar esse pouso, e para onde nós vamos, a gente tem que lembrar, né, nas leis divinas. E aonde é que está as leis divinas? Aonde é que está escrita as leis divinas? A lei não está escrita nada mais do que na nossa consciência. Então, só nós é que sabemos se estamos ou não praticando, né, através das nossas ações, dos nossos atos, das nossas atitudes, essa lei divina, né? Então, é de fórum muito íntimo. Então, se a gente tem já essa resposta, né, então a gente já sabe mais ou menos como é que vai ser o nosso pouso. Agora, se vai ser rápido, se vai ser só uma passagem muito, né, rapidinha, se vai demorar muito tempo, a gente não sabe. Ou sabemos? Aí fica uma pergunta, né? De acordo com aquilo que a gente está praticando agora, nesse momento. Então, tudo isso causa um medo. E esse medo é o da perturbação, que essa transição, né, do mundo físico para o espiritual, que nos causa esse medo. Porque a gente pensa na perturbação, como é que vai ser? E aí nos causa, né, esse desconforto. E aí, Kardec, né, ele vem falando mais assim desse estágio de perturbação, e eu fui lá, pesquisei um pouquinho no Livro dos Espíritos. Só assim, gente, eu não vou ler tudo, né? Eu vou para a pergunta e vou dar só uma pincelada na resposta. Eu fui lá na pergunta 154, que ele fala sobre a separação da alma e do corpo. Ele fala, Kardec pergunta aos espíritos: é dolorosa a separação da alma e do corpo? E aí os espíritos, eles são tão claros que eles respondem: não. O corpo quase sempre sofre, mas durante a vida, né, a vida corpórea que nós estamos hoje, do que no momento da morte. A alma, nenhuma parte toma nisso, o sofrimento que algumas vezes se experimenta no instante da morte. E aí, o que Kardec vem nos falando, ainda no Céu e Inferno, tá? Eu ainda não passei para a página dos viajantes. Ele está falando, né, em relação à nossa consciência, em relação às leis de Deus, e lá nessa pergunta 154, ele deixa muito claro para nós, né, que a gente, ele fala não, e depende de cada um. É isso que ele quer dizer, depende de cada um. E também diz que o problema não é a dor da perturbação que gera a morte, é a perturbação, né, que a gente gera, que a gente acha, ou que a gente vai sentir de acordo com aquilo que a gente praticou. E ele vai além, né? Ele vai, assim, tem 163, 163 não, peraí, me perdi aqui. A 163 e a 164, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho depois, para pesquisar em casa como trabalho de casa. Eu vou lá para a 165. Na 165, Kardec faz a seguinte pergunta para os espíritos: o conhecimento do espiritismo exerce alguma influência sobre a duração mais ou menos longa da perturbação? E os espíritos respondem também de uma forma muito clara. Influencia e muito grande, né? Uma influência muito grande. Por isso que os espíritos já antecipadamente compreendiam a sua situação. Porque, assim, se nós que já temos um entendimento, né, da doutrina espírita, que somos espíritos, a gente fica pensando, né? Porque a gente já tem esse conhecimento, a gente já sabe mais ou menos como é que é. Então, a gente já fica pensando no futuro, em vez da gente pensar no presente.
Se a gente pensar primeiro no presente, o que estamos fazendo, como estamos agindo, não só com nós, mas com o nosso próximo. Se a gente está fazendo de acordo com as leis divinas, se a gente está atuando dessa forma, então a gente já fica pensando como é que vai ser o futuro. A gente não tem que pensar como é que vai ser. A gente tem que agir agora. E o agir agora, né, que ele fala lá ainda no céu e inferno, que ele fala como está a nossa condição agora. Se é a riqueza, se é a posição social, se é a posição religiosa, se é a nossa posição, se é o nosso estado físico. Independe disso. Independe da condição que nós estamos hoje. Né? Nada disso vai diminuir ou aumentar o nosso estágio, ou seja, a nossa passagem. Ela vai ser de acordo com aquilo que a gente pratica. E essa transição, essa passagem, o que realmente importa, né, é o trabalho no bem, seja para nós e seja para o próximo. E esse estágio de perturbação, tem até um exemplo que eu trouxe, que eu acho que é o exemplo mais, assim, que todos nós conhecemos, em relação a André Luiz. Quanto tempo André Luiz ficou nesse estado de perturbação? 8 anos. Será se ele soubesse, se ele fizesse uma prece, ele ficaria menos tempo? E aí a gente lembra, né, que André Luiz, quem é que fez prece para ele? Foi a mãe, né, que já era um espírito bem mais elevado, já estava no patamar, né, que estava sempre pedindo pelo seu filho, e aquela senhora que ele ajudou quando o marido dela estava, né, doente, mas não por livre e espontânea vontade, mas sim por livre e espontânea pressão, né, que foi, na verdade, foi a sua secretária que pediu, mas mesmo assim ele fez. Se foi através de terceiro, através do outro que ele ajudou. Ele fez a parte dele. Mesmo de uma forma até inconsciente, porque ele não conhecia, né, a doutrina espírita, mas ele ajudou, ele fez o bem, ele trabalhou no bem, naquele momento. Ele fez algo para alguém. E no momento que ele desencarnou, quem é que estava lá pedindo por ele? A mãe e essa senhora. E as preces chegaram. Então, a gente precisa ter confiança que nesse momento de passagem, nesse momento de transição, nós não estamos sozinhos. Porque a justiça divina, né, ela é justa. E Deus, né, Deus está no comando de tudo. Nós não estamos sozinhos. Então, nós não estamos sozinhos. Quando a gente chega aqui, nós não estamos sozinhos, quando a gente chega lá. Aí, para poder a gente não tomar muito tempo, porque a gente tem ainda os viajantes, eu fui lá na pergunta 289, ainda no Livro dos Espíritos, e ele faz a seguinte pergunta: nossos parentes e amigos costumam vir-nos ao encontro quando deixamos a Terra? E ele responde: sim, os espíritos vão ao encontro da alma a quem são afeiçoados. Olha só que alegria. A alegria da gente saber que alguém vai estar nos esperando, independente da forma que a gente vai chegar. Vai ter alguém lá para nos acolher, né, para nos abraçar, e Jesus vai nos aceitar do jeito que a gente chegar. A forma que a gente chegar, Jesus vai nos aceitar. Independente desse estado de riqueza, posição social, religiosa, nada disso, né, vai nos atrapalhar para que a espiritualidade nos acolha. E também não vai diminuir nem aumentar o nosso tempo nessa passagem, nessa transição, nesse estágio de perturbação espiritual. Mas a gente não está aqui para entrar, né, nessa parte de perturbação, mas sim da gente desenvolver a prática no bem, né, não nos preocupar com essa transição, porque a gente já tem um certo conhecimento quando nós somos espírita. Então, a gente precisa entender que a gente precisa estar trabalhando de acordo com as leis divinas.
E também existem algumas pessoas, que eu lembrei até da reunião de semana passada, que a Regina falou sobre o céu. O céu é da forma, né? Cada um tem um céu que merece, é da forma que é um estado de consciência, né? É da forma que a gente pensa, então todo mundo vai ter um céu diferente, como também ontem, acho que é Sérgio Bezerra, não lembro direito, ele também falou sobre isso, ele deu vários exemplos muito legais também falando isso, e a única certeza que nós temos, que nós vamos desencarnar e vamos reencarnar quantas vezes forem necessários. Aí já deu o exemplo de André Luiz, e eu queria deixar bem claro para vocês que assim, é um tema muito, muito instigante e muito não fica somente na página. Se a gente for falar sobre o céu e o inferno lá, sobre a reunião do dia 28, a gente não vai conseguir chegar nos viajantes. E aí Emmanuel vem, né, conversar conosco, agora já passando para a justiça divina, Emmanuel ele vem conversar conosco e explicar, né, sobre essa reunião do dia 24, de 28 de 4 de 1961, que ele fala sobre os viajantes. Né? Então, o que ele vem chamar a nossa atenção, que independe da condição que nós estamos hoje, né? Isso é fato. E todos nós somos viajantes, porque todos nós fazemos essa passagem. E aí, eu vou só ler um pedacinho, depois paro e a gente vai explicando, né? De muitos deles tiveste notícia da glória que ostentavam na terra. Pompeavam adornos de alto preço e chamavam-se príncipes. Brandiam armas sanguinolentas, faziam-se chefes, mostravam brasões e manejavam autoridade. Eram mulheres primorosamente vestidas e atuavam no pensamento dos ditadores, alterando a sorte das multidões. Entretanto, apenas viajantes no caminho dos homens. Outros muito conheceste de perto. Urdiam golpes de inteligência e dirigiam enormes comunidades. Abraçavam livros famosos, tornavam-se mestres, amontoavam dinheiro e erguiam-se poderosos. Exibiam louros na mocidade e articulavam aventura e sonhos. Então, aqui Emmanuel está falando da temporalidade, né? do tempo da passagem desse viajante. Todos eles passaram por aqui, né? Ou por outros mundos. É só a gente lembrar do capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, que fala, né, dos mundos, que fala das madas da casa do Pai, e Emmanuel fala mais ou menos sobre isso. Então, ele fala aqui, independente, né, dessa passagem provisória, ele vem lembrando dos reis, dos generais, ele vem lembrando das pessoas que se empenharam na arte, na ciência, né, na história, que todos eles lideraram uma coisa, que todos eles deixaram alguma coisa, que todos eles deixaram coisas boas também, né, na história. E todos esses viajantes passaram pela temporalidade, passageiro. E essa passagem as viagens da Terra, porque hoje também temos que passar um dia. Todos nós teremos que passar um dia. E teremos também que pensar que nós também podemos fazer a nossa história. Como nós podemos fazer essa história? Através dos nossos atos. Não só através das palavras, mas também daquilo que nós fazemos. Fazemos para a nossa família, fazemos para os nossos amigos, para nós mesmos, né? Porque Jesus já falava isso, para que a gente fizesse o bem. E esse bem que Jesus fala, né, é através da nossa força de vontade, da nossa coragem, da nossa perseverança, que a gente não desista, porque a gente também pode estar aqui da viagem, da passagem, pessoas que vai lembrar de nós de uma forma, né, agradável. Então, para que a gente possa virar essa história, que a história seria essa,
as pessoas lembrarem da gente com essa alegria, as pessoas lembrarem, os nossos familiares lembrarem da gente com essa saudade, mas não uma saudade de tristeza, mas saudade de alegria, daquilo que nós, de alguma forma, construímos junto. Então, é isso que Emmanuel vem falando até esse parágrafo. E quando ele fala também que a única certeza que nós temos é que nós vamos um dia, né, fazer essa viagem de volta, porque o que nós temos hoje, esse pouso que nós estamos hoje na Terra, né, um dia vamos deixar, que é certeiro, é certo, é fato. Agora, qual é o nosso momento? Nós não sabemos, né? E quanto tempo nós vamos durar nessa transição, que as pessoas ainda ficam muito preocupadas, talvez se preocupem aqueles que acham, que não conhecem ainda sobre a doutrina. Por isso, lá na pergunta, né, 154, na pergunta 165, na 289, vem descrevendo isso. Porque pessoas que têm um outro segmento religioso podem até falar, eu vou, quando fulano desencarnou, foi para o reino dos céus. Fulano desencarnou, foi para o paraíso. Aonde está o paraíso? Está dentro de nós. Cada um tem um paraíso, né, que constrói dentro de si. E o meu paraíso pode ser agora, nesse momento. Meu paraíso é o meu estado, o estado que eu estou hoje. Então, o meu paraíso pode ser o momento que eu estou agora. Então, eu estou bem, eu estou vivendo um paraíso. Se eu não estiver muito legal, eu posso estar num estado de perturbação. Eu posso estar num estado, né, que não é legal, o inferno. Então, é o estado mental que a gente vive. Tanto agora, nesse posto que eu estou na Terra, no corpo que eu estou hoje, que nós estamos hoje, como na nossa transição, quando a gente deixar esse corpo físico. Passando, então, para o segundo, os parágrafos finais. Se eram bons ou maus, justos ou injustos, realmente não sabemos, porque as verdadeiras contas de cada um são examinadas além. No entanto, não ignoras que nem o poder, nem o encargo com a juventude, e nem o ouro, nem a fama, e nem a ciência lhes conferiram qualquer privilégio de fixação. Todos passaram uns após outros. Pensa nisso e recorda que te encontras no mundo igualmente em viagem. No último dia da grande romagem, nada carregarás contigo do que temporariamente desfrutas, a não ser aquilo que fizeste e colocaste em ti mesmo. Ninguém te aconselha a fazer da existência o culto inveterado da morte, mas é imperioso que caminhes na convicção de que a vida prossegue. Parar aqui só um pouquinho. A gente precisa ter cuidado, né? Acho que Emmanuel nos coloca aqui, a gente precisa ter cuidado com as distrações do mundo, porque o mundo tem muita oferta, né? Ele nos oferta muita coisa mesmo. E tudo é temporário. E a gente não pode perder. Se a gente perde alguma coisa, eu perdi isso, eu perdi aquilo, porque foi necessário. Agora, aquilo que se for necessário mesmo para a gente, se a gente algum dia deixou de obter, calma, porque com certeza Deus, Jesus, vai fazer com que isso volte novamente para nós. Então, a gente precisa ter a certeza que tudo estará, né, de forma sendo, como é que eu posso dizer? Preparado, né, diante de Deus e de Deus para nós, de Jesus para nós, né, lá na frente. Ou seja, nós não estamos sozinhos e nada está à revelia. Existe um segmento e Deus está dando segmento para isso. E aqui no finalzinho ele fala: vive, pois, de tal modo que todos aqueles que convivem contigo possam mais tarde lembrar-te o nome, como quem abençoa a presença na fonte ou agradece a passagem da luz. Aí a gente lembra novamente da pergunta 289, né? Nossos parentes e amigos costumam nos encontrar como deixamos a terra? Ele responde que sim. É uma alegria a gente saber que a gente vai ser assistida por aqueles que preparam a pátria, né? Que conviveram conosco, e até mesmo espíritos que nós não conhecemos,
mas que são simpáticos a nós e que nos ajudam, juntamente com esses irmãos que já conviveram conosco, que nos orienta, né, que nos conforta. E a gente também precisa entender que não chegamos nesse porto aqui, né? A gente não chega como viajante vindo, né, de um outro lugar, lá do mundo espiritual, chegando a esse porto que é a Terra, sozinho. Nós temos um guia espiritual, nós temos o nosso anjo da guarda, né? Cada um dá lá o seu nome. Então, a gente precisa entender que ele está conosco e ele tem a obrigação e o compromisso de nos ajudar e nos orientar, mesmo no momento que nós estamos fazendo essa transição, estamos voltando, né? Fazendo novamente a nossa viagem de volta. Porque viemos aqui também não somente para sofrer, não viemos aqui só para prestar, para resgatar, mas também viemos aqui para ajudar, viemos aqui também como missão. Olha quantas pessoas que a gente já conheceu ou que a gente conhece, que fala, nossa, pessoa tão bacana, tão boa, passa por algumas situações, mas aquela pessoa é o elo daquela família, que não pode se quebrar. E muitas das vezes, quando aquele elo se quebra, que aquela pessoa ela faz a viagem dela de volta, quantas vezes aquele elo quebrado, cada um vai para um canto. Mas aí já é problema daquelas pessoas que ficaram, porque ela veio, ela trouxe o que ela precisava, né? Deixar a história dela, construir, né? Esse nome que ele fala aqui, né? Mas as pessoas ainda não conseguiram entender. Então, por isso, nós vamos voltar quantas vezes for necessário. E aí, Emmanuel nos deixa aqui, finalizando, né? Que não podemos deixar que as vicissitudes, que as dificuldades da vida, né, do momento, nos dispersa, faça com que a gente fique negativo para as coisas. Que a gente precisa não perseverar de verdade, não desistir e buscar sempre a transformação. E a nossa amiga Dona Joana, ela nos coloca isso, né? Que a gente precisa buscar a transformação íntima. E ela fala muito mais além. Ela fala que ninguém muda ninguém. As pessoas mudam por si só, mas nós também somos agentes transformadores, né? E muitas das vezes para alguém que está do nosso lado. A gente precisa muito por isso e que Emmanuel fala para a gente ter cuidado, porque a gente pode deixar esse nome, né, querido, mas a gente também pode manchar o nosso nome. E lá no Livro dos Espíritos ele fala isso, que a gente pode ficar preso aqui, ou a gente se ajuntar com espíritos que ainda não conseguem se desprender da questão material, né? Da vida material. E isso aí é condição de cada um, é a escolha de cada um, porque a gente não pode ultrapassar o nosso livre-arbítrio. E o nosso livre-arbítrio é uma coisa muito importante. Então, para finalizar, a gente precisa entender que o nosso presente é o que a gente precisa construir de bom, de melhor, diante das leis divinas, dessa construção da lei divina. A gente vamos cair, vamos levantar, vamos nos equivocar, mas a gente já tem um pouquinho, como diz, eu não sei se é Paulo que fala, se é Emmanuel mesmo que fala, 5 minutos de reunião, a gente já sabe alguma coisa. Então, se a gente acaba se equivocando em algumas atitudes, a gente tem lá milhões de maneiras da gente conseguir pedir desculpa, mesmo que a gente não consiga pedir perdão, através dos nossos gestos, dos nossos atos, trabalhando essa humildade, trabalhando a nossa caridade para com o outro. Porque tudo que a gente faz para o outro, na verdade, a gente está fazendo para nós mesmos. Porque volta, né? E a gente também somos vigiados. Tem até uma pergunta lá no Livro dos Espíritos, que se os espíritos... como é que é a pergunta? Eu não lembro muito direitinho, mas se alguém depois lembrar, pode, por favor, comentar, né? Lá no Livro dos Espíritos, se os espíritos influenciam a nossa vida. E eles respondem para Kardec, sim, né? Muito mais do que a gente pensa. Então, se a gente é influenciado, vamos fazer com que venha essa influência boa. Se vem o negativo, vamos tentar desconstruir,
não é fácil, Jesus nunca falou que seria fácil. Emmanuel nos diz aqui nos Viajantes que essa viagem não é fácil. Lá no livro Céu e Inferno, Kardec também nos coloca que não seria fácil, que não é fácil, mas que tenhamos, né, a certeza que tudo que precisamos passar, nós vamos passar, mas que a gente precisa passar de forma digna, né, com dignidade. E, finalizando, né, vamos confiar em Deus, acreditar em Deus e acreditar também em nós mesmos. E acreditar que Jesus está conosco, que Ele não nos desampara nunca e que, com certeza, aqueles que anteciparam são os nossos, um familiar, um amigo, eles estão sendo, né, muito bem amparados, recebidos, vão passar o que precisa passar. Se é uma transição duradoura, longa, né, de longo prazo ou de menor prazo, só nós vamos saber, e eles que estão nesse momento, né, passando por essa transição, mas que a prece, a nossa oração, ela chega no momento que precisa chegar, no conforto. A gente tem aí o exemplo de André Luiz, que precisou passar, mas que foi assim de uma luz, né, muito grande, e hoje ele vem, né, em todos os livros dele, trazer trazer essa boa nova para nós, né, falando dessa transição e como que nós precisamos entender, aceitar, compreender, entregar e orar. Então é isso, gente, que eu venho trazer hoje para nós em relação aos viajantes. Espero não ter se estendido muito. Vamos então fazer a nossa prece final? Vamos. Então vamos fechar os nossos olhos, envolver os nossos pensamentos a Jesus, a nossa querida mãe, Maria de Nazaré, que sempre diz que tudo passa, que a tristeza passa, a alegria passa, que todos os momentos eles vão e voltam. E que a gente vive nessa constante transição. E que a terra, que é hoje o nosso porto, é onde nós estamos, é o nosso pouso, né? Que a gente possa, de alguma forma, ser grato por estarmos aqui e fazer o melhor que nós temos, junto com a espiritualidade amiga, com os nossos guias espirituais, com os nossos queridos e amigos que já se foram, mas que estão conosco, porque a gente devolve para Deus tudo aquilo que Ele nos empresta. E aqui estamos gratos, Senhor, por essa oportunidade que temos de conviver uns com os outros, aprendendo, estudando. E aos nossos amigos conselheiros, obrigado pela essa oportunidade que temos toda quarta-feira. E em especial eu falo por mim. Muito obrigado. Muito obrigada. Perdoe meu equívoco, as minhas dificuldades, mas eu tenho certeza que cada dia, um pouquinho da minha construção comigo mesmo, eu tenho certeza que eu tenho que a espiritualidade amiga, meu anjo da guarda, me envolve e me proteja em todos os momentos. E envolve também e protege a todos os nossos irmãos aqui presentes, encarnados e desencarnados, e que cada um possa fazer do seu presente o melhor, para que possa construir um futuro da melhor forma. Que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigada, Neide. É muito bom sempre te ouvir, porque você já tem um conteúdo dentro de si, né, nato. E então isso é muito bom. Muito obrigada por você nos colocar aí uma reflexão tão profunda, né, de que somos viajantes, que estamos aqui a caminho, e trazer, né, o Livro dos Espíritos, Dona Joana, eu acho tão bonitinho você chamar de Dona Joana, mostrando, né, como a gente deve continuar caminhando. Gratidão. Quem quiser pode abrir o microfone. Eu queria dar um depoimento que
que eu conheço um viajante, uma viajante, que confiava em Deus, confiava na espiritualidade, confiava em tudo, menos nela. E hoje ela nos brinda com uma reflexão tão linda, tão profunda, com tanto embasamento, né? Nos trouxe o Céu e Inferno, nos trouxe o Livro dos Espíritos, nos trouxe o Evangelho, nos trouxe André Luiz, Dona Joana e Emmanuel. Nada como um empurrãozinho, né, minha irmã? E, além do mais, além dela trazer tudo isso, ela trouxe hoje de uma forma mais solta, mais segura. A professora está toda orgulhosa, porque ela acha que finalmente está acreditando em tudo isso que ela tem dentro dela, que a Valéria já trouxe. Ela tem uma grande bagagem, está na doutrina desde menina, mas não acreditava nela mesma. Muito obrigada, minha irmã. Muito lindo ver o seu crescimento, ver a sua disposição, ver você vencendo a sua timidez. Porque, na realidade, não é que você não acreditasse em você. Você é tão tímida que você se travava. Coisas melhores virão. A professora é assim, sabe? Quando o aluno alcança o nível, a gente já quer mudar ele de nível. Coisas boas virão para você. Muito obrigada. Estou muito feliz por você. E o filhinho está no caminho. Beijo, querida. Muito obrigada. Obrigada pela ajuda. Um minutinho. E eu estava pensando, enquanto ela estava falando, eu estava pensando justamente nisso. Que eu lembro perfeitamente quando você falou assim, mas eu não sei o quê. Tá aí. Você separou, olha, porque aqui esses itens todos, se fosse lido corrido, sem uma explicação lógica, ia passar. Que aqui falou em julgamento, em exemplos, aí, ó, de muitos, nós conhecemos muitos, né? Outros também conhecemos outros, cada um. Muito bom estudo, muito bom. Vários itens tocados para nos fazer entender, não é? Estamos aqui de passagem, somos viajantes, temos que preparar a bagagem para chegar do outro lado. Isso tudo foi maravilhoso. Parabéns, Neide.